E aí, Bill, conta pra gente o que que vai ter. Que nesse momento agora à tarde, a ideia é a gente começar discutindo um pouco sobre bioeconomia, né? Não é o bio não, tá? É outra bioeconomia. E a ideia é que a gente faça um papo bem legal para a gente descobrir que a gente já está fazendo isso há muito tempo, né? Que as populações tradicionais já trabalham nesse campo há muito tempo, só precisa dar umas ajustadas e colocar o prumo direitinho para que nosso barco consiga navegar direitinho. E para a gente discutir qual é o papel que essa história da bioeconomia exerce nas comunidades tradicionais, sobretudo as comunidades que vivem nas adjacências dos manguezais, a gente chama aqui a Marlene Soares. Marlene, chega aí para a gente bater esse papo com essa galera, se encosta aqui no nosso barco, pegue a proa, você escolhe a cadeira que você quiser, certo? Tem um boca de ferro aí, pega esse boca de ferro e Bruna, essa é a nossa primeira conferência dos manguezais amazônicos, que está acontecendo aqui no auditório da UNAMA. A ideia central mesmo é que a gente traga as pessoas para discutir quais são as viabilidades que a gente tem para o manguezal. Conservar, preservar e produzir. Marlene, pode pegar esse boca de ferro aí e vamos embora. Certo, criança? Vamos embora. Marlena. Oi. Ah, sim, vem-se embora mediar essa parada, Bruna. Mas, rapaz, sente aqui para você pra cá, Bruna. bater esse papo. De frente com a Bruna agora, aqui na primeira conferência dos manguezais amazônicos. Pessoal, boa tarde. Todo mundo almoçou? Tá bem forradinho aí? Como é que tá a energia de vocês? Tá fraca, eu acho que eu falei boa tarde, ninguém respondeu. Boa tarde. Agora, eu sou assim, eu sou barulhenta. É um prazer ter vocês aqui nessa tarde, na nossa segunda parte, né? Bill e Bruna aqui e todos que passaram por aqui trazendo mensagens muito importantes sobre a conservação, né? E agora à tarde a gente vai ter esse bate-papo sobre bioeconomia. Aqui na nossa mesa já está a Marlene Soares. A Marlene é articuladora de programas socioambientais da Conexos, que é o Instituto de Conexões Sustentáveis. Obrigada. Gostaria de convidar também agora para se juntar à mesa o José Galvão, que é sócio fundador da Aquavila, representante da comunidade de Lauro Sodré, na Resex Mãe Grande Curuçá. Deixa eu pegar meu binóculo aqui, que está todo mundo separado. Gostaria de convidar também a Yara Morim. Você pode ser? A Yara Morim, que é membro de um negócio comunitário chamado Resistir, natural do campo, diretamente da Resex de Tracuateua. E também gostaria de convidar o Sandro Pinheiro, extensionista técnico rural da Ematé do município de Soure, para se juntar a essa mesa. Grandes nomes, né, do desenvolvimento de negócios sustentáveis nas Resexes. Então, é uma mesa que promete e vai entregar tudo. Obrigada por terem aceitado de pronto. Acho que nesse debate que a gente tem falado tanto sobre bioeconomia é algo que não tem muitos, na verdade, tem muitos conceitos definindo o que é a bioeconomia, né? Mas, dentre todos esses conceitos que tem por aí, o que a bioeconomia traz em comum em vários desses conceitos é a possibilidade de um mercado mais justo, de um mercado mais inclusivo, de uma proposta de modelo comercial diferente dos modelos comerciais que a gente tem hoje, né? Uma proposta que valorize especialmente o conhecimento tradicional, e isso a gente sabe que as nossas comunidades das reservas extrativistas e de tantas outras da Amazônia têm de sobra, né? Pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esperava vocês sentarem, que eu tenho déficit de atenção aqui, aí eu não consigo me concentrar. Mas pensando, né, nesse conceito de bioeconomia,
a maioria dele traz isso, né? A proposta de um modelo comercial mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, que valorize o conhecimento tradicional, que tenha esse olhar, né, para esse cenário de emergência climática que a gente vive hoje. Então, a ideia hoje é a gente ouvir um pouquinho o trabalho de cada uma dessas pessoas que estão aqui, abrir um momento para tirar dúvidas, para fazer proposições positivas ao tema. E aí eu queria começar pela Marlena, nossa convidada que vem direto do Tapajós. Só chega para mim se esse microfone tá. Oi. Funcionando. Passar a bola para ela compartilhar um pouquinho para a gente como que ela entende, né, e enxerga a bioeconomia hoje como uma ferramenta de trazer esse protagonismo, né, para as comunidades tradicionais, né? Eu acho que a gente está num evento e a nossa manhã foi sobre isso, né? A fala dos guardiões e guardiãs dos manguezais. Então, entender de ti, Marlena, e que tu possas compartilhar com a gente como que a bioeconomia pode fortalecer, né, o protagonismo das comunidades tradicionais da Amazônia. Eita, pergunta muito boa. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Marlena Soares, eu sou lá do Baixo Amazonas, sou ribeirinha, nasci numa comunidade que fica às margens do Rio Amazonas, que se chama Irateua, né? E o Pará é cheio de comunidades com esse sufixo eua. Tem que fazer um grupo depois com os filhos do eua, né? E eu sou filha de pais pescadores, uma família inteira de pescadores. E lá na minha região são outros peixes, né, que a gente pesca para lá. E é uma vida... A melhor origem que eu podia ter na minha vida é nascer em comunidade ribeirinha e ser filha de pais pescadores, que hoje 3, 4 vezes na semana eu como bastante peixe. E eu sou gestora ambiental, sou formada nessa área e trabalho com as comunidades, no relacionamento com as comunidades, com associações e cooperativas há bastante tempo, há uns 8 anos nesse relacionamento, entendendo que as comunidades, sim, são as protagonistas, né, do seu território, dessas iniciativas, e que elas podem, sim, conduzir esse barco, né, para uma economia que vem da floresta em pé. E a gente pode e tem condições de atuar nessa liderança, né? Dentro da Conexus, eu estou como articuladora de programas socioambientais. E como que a gente enxerga que as comunidades podem ser protagonistas? Atuando junto com as comunidades, né? Ouvindo as comunidades. Não construindo projetos de cima para baixo, mas sim... ouvindo as demandas, ouvindo as necessidades, e a partir disso a gente construir ações e atividades, né? Para não chegar que lá a gente chama, eu já aprendi, né, que aqui é maretório, né? E lá a gente chama muito território. Para não chegar lá no território e ter um projeto que não tem nada a ver com a necessidade das pessoas, e ter um projeto que não vá de encontro, né, às necessidades. Então, acho que a gente, Conexus, ou como outras organizações que atuam com as organizações, a gente tem muito esse papel de trazer as comunidades para esse diálogo e orientar, inclusive, a questão dos investimentos, né, porque a gente lida com alguns investimentos que não pode isso, não pode aquilo, e aí a relação dentro dessas comunidades, questão de passar recibo, tem que ter nota fiscal, tem que ter isso e aquilo, né? E isso é um grande desafio e um grande empecilho quando a gente vai aplicar esses recursos na prática, né? E aí a gente volta lá do território e aí, nossa, faltou isso, faltou aquilo. Só que quando a gente atua junto com o financiador, trazendo para ele que o modus operandi dentro das organizações comunitárias é dessa forma, a gente começa a educar esse financiador. E a gente contrata a mão de obra local, a gente consegue comprar das pessoas de dentro da comunidade, né? Eu vi uma frase esses dias que diz que o padrão ele é excludente, né? Então, o padrão da nota fiscal, o padrão de muitos processos que a gente lida, às vezes, no dia a dia, ela exclui muitos negócios comunitários, né? E o nosso papel é
reduzir essas burocracias e colocar as comunidades no centro. Bacana. Realmente, né, existe um afastamento muito grande, né, de como esses grandes financiamentos que podem impulsionar um negócio, né, eles estão distantes dos negócios comunitários, dos negócios que estão dentro das unidades de conservação, dentro das resexes marinhas, né. Existe também, às vezes, uma pressão muito grande do mercado ali para fazer uma superprodução de algo, e, às vezes, o que a comunidade está produzindo já é o suficiente ali, né? Então, a gente não quer, em momento nenhum, um cenário em que as pessoas se sintam ali obrigadas a produzir, retirar, que é um pensamento mesmo, né, desses modelos comerciais, assim, que só enxergam o lucro como um único resultado, né? E não olham para as pessoas, né? E a gente está aqui numa conferência, e aí a gente, conversando agora há pouco, até falou um pouco sobre isso, né? Que, na verdade, não é nem bioeconomia, é sociobioeconomia, porque a gente não tem como falar sobre a economia nos manguezais, no litoral, em qualquer outra unidade de conservação, ou fora delas, sem falar na importância das pessoas, né? E aí eu vou até te passar um pouquinho para tu falar sobre isso. Obrigada, Bruna. Lá na Conexus, a gente usa o termo sociobioeconomia, né? Como a Bruna falou no início, tem muitos conceitos, né? Se a gente der um Google, tem muitas pesquisas, vários pensadores falando sobre, mas eu entendo que a sociobioeconomia, né, que os sócios somos nós, né, somos as pessoas. Bioeconomia, essa é a economia que vem da floresta. Então, quando a gente fala de sociobioeconomia e a gente impulsiona a sociobioeconomia, a gente está impulsionando não só um produto, não só um óleo de andiroba, não só um pirarucu, mas a gente está impulsionando essas pessoas que estão por trás desse produto, né? Levando em consideração a sua cultura, os seus costumes. E eu vejo que um grande inimigo da sociobioeconomia é a escala, né? Porque tudo tem que escalonar. Se um produto não ganha escala, o mercado não quer te contratar o teu produto, não quer contratar o serviço, porque ele quer que tu saia de 100 toneladas para 200 toneladas e que tu jogue uma margem daqui a 5 anos eu vou estar produzindo isso e aquilo, né? E a natureza, ela não quer, não é dessa forma. A natureza, ela tem o seu próprio tempo de fazer escala, né? De nos alimentar, de nos nutrir e de nos prover. Então, se a gente quiser fazer sociobioeconomia, a gente tem que fazer sociobioeconomia direito, né? Respeitando tanto o cochilo do caboclo, do ribeirinho, após o almoço, né? Com açaí, e não colocar a pessoa para trabalhar 8 horas por dia, refém de uma escala, né, para alimentar o mundo, né? Então, são muitas coisas que a gente precisa refletir, né, internamente e, de novo, reeducar esse mercado, né? Porque eu vejo que a gente faz bioeconomia muito de dentro da comunidade. Quando ela sai daquele lugar, ela ganha um mercado capitalista, competitivo, ganancioso, né? Entra na competição global, né? Um produto entra na competição global, preço e venda, né? Então, acho que a gente tem muito esse papel, né, de conduzir essas discussões. Eu não estou falando aqui, não queremos dessa forma, mas eu acho que a gente precisa se reeducar mesmo, né? E orientar esses investimentos e orientar esse ritmo que a gente quer, né? Para a floresta, né? Para a nossa Amazônia. Obrigada, Marlena. Eu vou te pedir para passar o boca de ferro, né? Para o José Galvão. José Galvão vem direto da comunidade de Lauro Sodré, né, representando a Aquavila.
Então, queria que ele contasse um pouquinho como que é o trabalho dele com o cultivo de ostras. E, olha, já fizeram várias propagandas dessa ostra de Lauro Sodré, viu? E eu não vi nem o isopor aqui, tô chateada. Boa tarde, gente. Sou José Galvão, resido na comunidade de Vila Lauro Sodré, município de Curuçá. E lá nós temos uma associação de aquicultores que cultivam ostras. Comecemos no ano de 2000 até agora, nós estamos nessa luta lá. Eu vou explicar para vocês um pouco do meu conhecimento lá e do meu cultivo de ostra lá na minha comunidade com a nossa associação. Lá a associação ela foi montada registrada no ano de 2006, sendo que nós temos banco natural lá, nossa área de mangue, compõe no rio, cabeceira do rio Muriá, e o braço é Oririteua. Esse banco natural de ostra lá, a gente preserva ele desde quando nós começamos esse cultivo de ostra lá. Então lá é um potencial de semente de ostra muito grande no estado do Pará e no Brasil, que até hoje não foi descoberto. A nossa espécie é Cassiostraeus gazá, famosa brasiliana, é a nossa espécie do mangue, daqui da nosso litoral. Então nós trabalhamos com esse cultivo de ostra lá. Veio um biólogo ensinar a gente da Cuba, através do Sebrae, lá, essa tecnologia, para nós e para outras 7 associações no estado do Pará. Sendo que esse banco natural é de lá que se sai a semente para todos esses outros cultivos no nosso estado. E vai também um pouco para fora dessa espécie, certo? E esse banco lá, ele só tem esse potencial porque nós estamos lá preservando desde esse tempo. A associação, somos 10 famílias que sobrevivem de lá desse banco. É uma reserva extrativista Mãe Grande, Curuçá, já está dizendo mãe, né? Porque ela abriga todos lá, as espécies. E esse cultivo é de lá que nós tiramos o nosso sustento, nossos filhos, das nossas famílias, desde esse tempo. Sobrevivemos de lá dessa área que nós temos de cultivo de ostra, a nossa família, e agrega outras famílias também da comunidade, né? Então esse banco ele está assim porque nós estamos em cima lá dia e noite, porque lá também tem áreas de outros bancos de cultivo de ostra que hoje não é mais que nem esse banco. Ele foi explorado muito e está cansado. Aonde se tira, não coloca, se acaba. E hoje estão falando de esse processo todo de preservação, né? E se a gente não começar de hoje para frente, vai se acabar. Os nossos filhos ainda estão vendo que eu tenho 2 filhos já que trabalham nessa atividade comigo. Estudo, mas estão lá na atividade, estou ensinando eles o processo meu também, que é de lá da onde eu tiro nosso sustento, de lá que nós sobrevivemos. E outras pessoas também. Certo? E nesse nosso cultivo, a gente trabalha dia e noite para manter esse banco lá, para não faltar ostra aqui no nosso estado do Pará e no Brasil, porque só é lá que tem essas espécies de ostra. Banco natural, nativo mesmo, é a natureza que se dá. Passando esses anos todos, entrou a Harry com a gente lá, fazendo essa pesquisa que é muito importante nos bancos. Lá, monitoramento dos nossos bancos, porque está se acabando. E ela já concluiu essa análise lá, que esse banco nosso, ele repovoa os outros bancos que estão devastados. Olha a importância desse trabalho da Harry lá no nosso litoral. Muito importante. Nós não sabíamos isso lá, e eu sempre tive a curiosidade e perguntei. Eu quero saber de onde é que vai essas larvas de ostra
para repovoar lá, por causa que nesse nosso banco ele captura muita semente de ostra lá. Hoje foi um fenômeno lá que desde quando eu não vi, estou vendo agora. Por quê? Porque existe uma preservação lá. Hoje nós vamos poder tirar de lá mais ou menos umas 10 milhões de ostras, semente de ostras de lá, desse banco. Então esse banco, ele solta as larvas e ele vai na água, ele vai repovoar outros bancos que estão sendo predatados do extrativista, através dessa análise, desse monitoramento da RARI que entrou lá com a gente. Viu? Tem outros bancos nas outras comunidades que estão do mesmo jeito, tem outros bancos também que estão repovoando, mas o povo está tirando, está explorando e não tem preservação, desorganizado. Então ela entrou, nós estamos fazendo a consciência desses extrativistas para manter os nossos bancos natural, porque só tem lá. E de lá vai para Salinas, vai para Augusto Correia, vai para São Caetano, vai para Maranhão, tudo desse banco natural, né? Então eu fico muito grato de saber que nós temos hoje no nosso estado do Pará um potencial muito grande de cultivo de ostra lá na nossa região, que sobrevive famílias tradicionais de lá. Nasci e me criei lá na minha comunidade, era pescador, agricultor, mas eu migrei para cultivo de ostra. E hoje estou, até hoje, sobrevivendo dessa ostra, mantendo a minha família. Tá, gente? Nós temos o processo de cultivo de ostra, hoje lá é fixo, mesa fixa, e hoje a tecnologia, nós estamos implantando mesas flutuantes, é onde se retira mais as ostras adultas mais rápido, sendo que nessa fixa nós tiramos com 9, 10 meses a 1 ano, e na flutuante nós tiramos com 7 meses uma ostra de comércio, para trazer para o consumidor final. E o consumidor está aí pedindo ostra, e a demanda tem que ter a ostra. Não é dizer que a gente vai cultivar uma quantia muito grande de ostra para o mercado. Vamos, como uma moça falou aqui, nós não vamos fazer o que a gente não pode. Vamos fazer de acordo com como a gente pode para sobreviver. Não queremos ficar rico, mas de saúde, lá no nosso trabalho, mantendo e preservando a nossa área, que eu gosto de ver quando as entidades chegam na área lá e dizem, mas que coisa bonita, um banco natural preservado, onde tem famílias trabalhando, sobrevivendo da nossa atividade de cultivo de ostra. Gente, então esse conhecimento eu requeri através de um cubano da Cuba, tenho nossos parceiros também, do nosso município lá, tenho do meio ambiente, está lá com a gente, nosso prefeito Tarrafa também dando o apoio lá, hoje a Sandra da Resex Marinha Mãe Grande, Curuçá também, está sempre com a gente também, dando esses apoios tudo para a gente lá. Todos eles conhecem o nosso trabalho lá. Então, a gente precisa também de outros trabalhos nas outros bancos lá, semibio, importantes também lá na nossa região, que foi uns que chegaram lá e fizeram o nosso trabalho também acontecer na época. Então, é assim, gente. Eu estou numa comunidade beneficiada por Deus lá, e eu tenho tudo a agradecer a Ele, porque sem Ele nós não somos nada. É de lá que eu batalho. Sem a gente, vocês sabem que não chega na mesa de vocês aí o produto nosso. É lá que tem que focar o nosso olhar mais dessas ONGs que vêm para proteger o nosso mangue e o nosso litoral todo aí, gente. Tá bom? Eu acho assim que para a gente da RARI, né, é motivo de muito orgulho estar junto de uma comunidade muito atuante e organizada, né? Tu mencionou algumas vezes a RARI na tua fala, mas eu queria, na verdade, te dizer que é isso, né? Para a gente faz muito sentido ter uma comunidade super engajada, porque não adianta vir organização A, B, C ou D quando a comunidade ainda não está engajada. Não que ela não possa,
mas é muito importante ter o engajamento e a preocupação da comunidade para a conservação, né? Então, vocês enxergaram dentro da comunidade de vocês um potencial enorme, algo que pode trazer uma vida confortável, uma vida de qualidade, porque no final é isso, né? Eu acho que é um direito básico do ser humano, né? Ter a dignidade, né? Ter uma alimentação digna, uma moradia digna, enfim, ter qualidade de vida no final das contas, né? E isso só faz sentido para apoiar quando a comunidade está engajada, quando a comunidade joga junto, né? E a gente percebe muito isso no dia a dia. As meninas que atuam diretamente no monitoramento da pesca, elas sempre estão falando da comunidade de Lauro Sodré, né? E eu acho que serve muito como inspiração para muitas outras comunidades e trazendo também, né, essa necessidade que a gente tem sobre falar de conservação, né? Que as coisas se esgotam. E se a gente não cuida agora, né? Daqui a pouco não tem mais. E ainda mais falando de algo que só tem aqui, né? Que é muito rico para a gente. Pensando nisso que tu trouxe, né? Hoje teus filhos estão trabalhando também com as ostras. O que tu acha assim que falta de investimento, né? E que, por exemplo, poderia melhorar ainda mais o trabalho que vocês realizam lá? Nesse nosso trabalho lá, ele exige muitos equipamentos de ostra. Que esses equipamentos eles não têm aqui no estado. Ele vem de fora. Os melhores equipamentos ele vem da França, próprio para cultivo de ostras. Então, para chegar para nós aqui, ele é muito caro. E hoje tem uns materiais que estão aqui no mercado, eles são inferior, é para agricultura e pesca. Mas a gente está trabalhando com ele, que nós não temos esse potencial de buscar esse equipamento para cá, viu? Para melhorar mais o cultivo da ostra, para ter uma produção melhor mais, para atender o mercado, certo? Então, a gente precisa muito também dos parceiros, para estar olhando para a gente lá também mais, na nossa associação lá, viu? Para trabalhar com a gente também lá, na comunidade, viu? Como hoje, os estudantes de lá, eles visitam os cultivos, Colégio de Curuçá, ONG daqui de Belém, Castanhal, vão tudo visitar o cultivo, ver os trabalhos que a gente faz lá no cultivo da ostra. Então, formando muitos alunos através desse conhecimento nosso também lá, viu? A gente abre a sessão para eles, para visita, para eles visitarem e fazer as perguntas deles e trazerem para fazer os trabalhos deles aqui em Belém e Castanhal. Legal. É interessante tu trazer isso, né? Porque hoje a gente está aqui com vários universitários, aqui com vários pesquisadores, né? E eu acho que as universidades, as faculdades, as instituições de ensino, elas se conectam muito com isso, né? E, poxa, quer dizer que lá na comunidade de Lauro Sodré, eles, para ficar show de bola, para ficar ideal, precisaria de uma ferramenta, uma máquina que vem da França, que já é em euro, né? França, né? Muito caro. Então, que tal se a gente aqui pensar numa tecnologia social mesmo, ou numa espécie de ferramenta que cumpra, né? Que atenda a demanda de vocês. Enfim, eu acho que as boas ideias, elas surgem daí, né? De quando a gente olha para o problema e tenta solucionar, né? Joguei aqui para o público. E aí, aproveitando a tua presença aqui, queria que tu compartilhasse um pouquinho com quem está aqui qual que é a importância, né, das práticas sustentáveis de vocês ali na produção de ostra que vocês têm na comunidade e como que isso é discutido, né, dentro da comunidade, que eu imagino que seja um desafio também, né? Convencer as pessoas a ir por um caminho mais sustentável, a ter práticas que sejam menos agressivas, né, ali para o meio ambiente, para o Banco Natural de Ostras. Lá a nossa associação ela é aberta na comunidade para quem quiser entrar para cultivar a ostra. Ela tem um processo. Nós montamos as mesas. Ela é uma ostra de qualidade, por quê? Porque ela é acima da lama
ela é cuidada, tratada esses 9, 10 meses. É uma ostra de total qualidade. Eu digo isso porque ela foi para Santa Catarina, foram fazer a análise dela dessa ostra de lá, do nosso litoral. Foi a melhor ostra que teve do estado do Pará. Foi lá em Vila Laura Sodré. Sendo que foi as outras também, tudo outras associações também para lá, né? Nós temos também os nossos eventos que acontecem na comunidade, atrai muito turismo também para lá. Nós temos o Festival da Ostra agora, em novembro, 11 e 12 de novembro. Nós temos presença também em Curuçá, no folclore, todo ano. Nosso prefeito Tarrafa sempre chama a gente para a gente fazer esse trabalho lá, viu? Temos também no Carnaval, viu? Nós divulgamos todo o nosso trabalho também em Curuçá. Na Feira do Pescado, pela Semana Santa. Então, esse nosso trabalho na comunidade, também nós funcionamos todo final de semana, também tem o nosso quiosquezinho lá na beirada, que agrega outros pratos de ostra, também tem outros mariscos, mexilhão, turu, camarão, caranguejo, peixe. Tudo lá também vende na beirada, no quiosque, todo final de semana. E ela a ostra também lá, fazendo o processo dela também. Eu ia te dizer que a gente já almoçou, mas te ouvindo falar isso, bate vontade de almoçar de novo. Viu, gente? Então, esta ostra que nós cultivamos lá, ela é cuidada com todo o carinho, desde a semente até a fase dela de comercialmente. Tá? Obrigada. Uma salva de palmas para o Zé Galvão aqui da Aquavila. E agora, né, já que a gente está falando de economia criativa, já que a gente está falando de bioeconomia, gostaria que a Yara Amorim, uma das representantes do Resistir Natural do Campo, se apresentasse. Eu vou pedir para a Oneide também levantar, receber uma salva de palmas junto com a Yara, que ela também faz parte do grupo. Eu sou fã, gente. Daqui a pouco eu passo o Instagram para vocês seguirem tudo. Yara, eu acho que tu pode compartilhar um pouquinho o que é a Resistir Natural do Campo e aí a gente inicia o nosso bem bolado aqui. Olá, boa tarde. Como a Bruna falou, chamo Yara. Estou nesse projeto, não é um projeto, sim um coletivo. Pergunto, é associação? É cooperativa? Eu falo, não, a gente trabalha coletivamente. A gente ainda está na base, está no coletivo. A gente são recente. E aí está lutando, né, para construir um futuro melhor para a nossa comunidade e para a região local, que é a área de Resex de Tracuateua. Por que resistir, né? Por que essa junção? É de resistência e de existência. Para a gente fundar um grupo coletivo de mulheres é difícil. E é muita luta, empenho, porque a gente é multitarefada. Para a gente tirar o nosso tempo e fazer um grupo para trabalhar na nossa comunidade, que gera renda para nós e tem uma autonomia financeira, é difícil. Então, por isso que surgiu esse nome, Resistir Natural do Campo, porque a gente só mora numa região camponesa, que é de Tracuateua. Quem conhece Tracuateua sabe que a maioria da área dele é de campos alagados. Então, a gente fala que é do campo. Somos agricultores, somos extrativistas, somos do campo. E o Resistir chegou na comunidade, surgiu com 12 mulheres, agora tem 16, que fechou com um grupo, com um coletivo. Mas não fecha só assim entre elas, porque toda a comunidade se envolve, criança, todo mundo se envolve de coletar. A gente trabalha com óleos naturais, óleos vegetais, tanto de árvores nativas quanto de árvore produzida no nosso quintal, que é nosso próprio quintal produtivo, né, que nós mulheres cultivamos. Em cada comunidade que você vai tem um quintalzinho produtivo que as mulheres tiram de lado de tudo o seu sustento naquele quintal. Então, a gente trabalha com isso, com produção de óleos. Tanto da árvore nativa, que a gente tira do piquiá, da andiroba e do coco babaçu,
que a gente faz isso. E também do nosso quintal, que a gente tira do olho do coco, da pupunha, da mamona, e entre outros. Então, estou tirando ovo de pata preta, porque a gente trabalha com conhecimento ancestral. Porque isso tudo não é eu que cheguei lá e tirei esse óleo, mas foi o conhecimento passado pela minha avó, pela comunidade toda que já estava se perdendo. E quando ela falou problemas, quando a gente viu isso, era um problema. Sabe qual era o problema? Desperdício de semente. Você olha no campo, tem muita plantação de coco-babaçu, mas ninguém ajunta. Fica ali, estraga. Não estraga não, porque vira adubo, né? Aí, através disso, a gente olhou. O grande problema é o desperdício dessa semente. Vamos extrair? Vamos selecionar esse problema? Vamos ajudar a natureza, que a gente está ajudando ela, e ela está nos ajudando. Porque através dessa extração, a gente tem a nossa autonomia financeira, a gente vai vender, pode até exportar futuramente, mas a gente tem na base. E também cuidar na natureza, porque já várias áreas derrubadas, principalmente do coco-babaçu, antirobeira é difícil a gente achar nas matas já, piquiá, que é também difícil, mas a gente vai entrar na mata e ainda consegue. É pouco? Não é pouco. O pouco que a gente tira, extrai, dá para trabalhar e ser compartilhado com a comunidade vizinha. Hoje a gente já tem vou dizer, uma ajuda muito grande, não é só da minha comunidade, que é Tatu, nem da UNED, que é da Santa Clara, porque foi um coletivo juntado por 2 comunidades. Se juntaram para pensar numa solução. E hoje as comunidades ao redor da Resex, ela já ajuda. Ela falou, mana, a gente pode te ajudar, porque lá no final do meu terreno tem muito coco-babaçu. Eu falei, mana, então junta lá que eu vou buscar. Não sei o quê. Aí, tem coco de Tucumã, bora tirar a manteiga. A gente tira a manteiga do Tucumã. Aí tem a da lava do Tucumã, porque minha tia falou que a da lava do Tucumã serve para isso. Então a gente vai tirar também. Não tem que... E também tudo que é extraído e coisa, a gente faz ou cavão, ou a gente faz adubação orgânica. A gente faz compostagem. A gente tem o local onde a gente tira as cascas das coisas, a gente coloca tudo lá numa composteira. Porque depois vai ajudar a nutrir as nossas plantas do nosso quintal. E também já estão pensando em florestamento, para a gente conseguir ter mais recurso, que tem pouco ainda, porque a gente está avançando e querendo crescer mais, então a gente tem que reflorestar para a gente garantir. Show de bola essa menina, hein? Salva de palmas para a Yara. É muito interessante, né? Tu comentou aqui. Opa! Eu esqueci, vou mostrar o produto. Então vai ouvindo. É muito interessante, né? A gente ouvir a experiência da Yara na Resistir Natural do Campo, né? Ela traz pra gente que é um trabalho que envolve 2 comunidades, que envolve grupo de mulheres, né? Às vezes não, acho que as mulheres, de maneira geral, elas têm uma invisibilidade muito grande do trabalho delas, né? E imagina, tantas tarefas no dia a dia, estudar, trabalhar, cuidar dos pequenos, né? Não é fácil, mas mesmo assim a gente vê que dá certo, né? 2 comunidades dentro de uma Resex. Olha, chegou a hora do comercial aqui. Aqui tem o nosso óleo do coco. Pode ver a pureza dele, a cor, a textura, vocês podem sentir. Esse aqui é o nosso óleo de coco babaçu, que a gente extrai. Somos mulheres que a gente faz o coletivo. Olha, o coletivo mutirão para juntar a semente. Todo mundo vai. A criança, o adolescente, as mulheres, os avós, todos vão colocar. Quando chega um mutirão de extrair, já são só os selecionados, porque criança não pode. E aí vai só as que já sabem manusear. E quando for para tirar, porque todo óleo tem um segredo, né? Com todo mundo que sai, né? Tu vai contar? Não, não pode. E esse é de andiroba. A gente também tira do modo ele frio e também dele esquentado, quente. São as 2 produções que a gente faz.
através tudo do conhecimento empírico mesmo, conhecimento adquirido na nossa própria comunidade. E isso é muito bom, porque a gente resgata isso e as crianças futuras já estão vendo esse processo, essa movimentação, e vão pensar 2 vezes antes de derrubar um coqueiro babaçu, antes de fazer alguma coisa com a natureza, agredi-la. Show. E aí, Yara, pensando assim em uma bioeconomia, pensando numa proposta de um mercado mais justo, né, que traga qualidade de vida para as pessoas, qual que tu acha que é o papel da mulher, né, e qual a importância, né, desse novo modelo de negócio, né, mais inclusivo e mais justo para as mulheres? Meu Deus. Pois é, como eu falei, as mulheres, elas já trabalham, elas já têm um coração muito grande, quer ser mãe, é mãe natureza, é mãe de tudo ali. Ela cuida, tem um poder. E a bioeconomia é um termo novo para mim, bioeconomia. Como ela falou, biosocioeconomia, sim, é um termo conhecido, porque na nossa comunidade a gente trabalha socialmente e economicamente agora. Entendeu? A gente tem o nosso lado social, que move toda a comunidade, tá ali junto, e economicamente que a gente está buscando para dar valor ao nosso produto. E as mulheres têm um papel fundamental, que através dela surgiu o coletivo, e querendo preservar a natureza, querendo ajudar essa conservação, porque moramos na área de Resex. Então, quero cuidar não somente das árvores extrativistas, mas sim do campo, do rio. A gente já vai com a ideia de vamos fortalecer a garotada, não jogar lixo na beira do campo e tudo mais. E também com a proposta de querer reflorestar. E também tem a nossa embalagem, a gente estava pensando em fazer de cofo, com cofinho, colocar ali dentro da embalagem, ou só o papel. Mas mesmo assim, o papel, ele custa um pouquinho, né? Mas o cofinho fica tão bonitinho com um olhinho desse aqui. Aí é tudo, assim. Olha ali, olha. Vamos já fazer as conexões aqui, as conexões sustentáveis. E Yara, e aí assim, aproveitando, né, nossos milhões de seguidores aí na nossa transmissão do YouTube, mais os participantes aqui do auditório, quem quiser conhecer a Resistir Natural do Campo tá na internet, tá no Instagram. O Resistir no Campo é só esse aqui, ó. E Resistir do Campo, pesquise lá, pode seguir. E o Resistir do Campo, hoje a gente são grata à Rara e à Resex, que nos dá força, porque a gente já participa em feira, a gente já leva o nosso trabalho. Sempre a gente fala, vamos apresentar quem somos nós, isso que é bom. Porque você não vai estar comprando só um produto, mas sim vai estar comprando a nossa história também. Você está participando com a gente, você está conhecendo nós. Então, a gente já participa de algumas feiras. Já aconteceu uma aqui, do Júlio Verde, a gente viemos e fica muito feliz de participar dessa feira. Teve um bom rendimento para nós e teve muitas pessoas que gostaram, conheceram. E, tipo, tinha pessoas que não levaram o produto, mas sim, a partir da gente abrir, contar a história, elas saíram gratificantes. E também a gente ficou muito feliz por estar contando a nossa história, a nossa existência para esses lugares. Obrigada, Yara. Show de bola. E aí, agora a gente vai ouvir o nosso companheiro Sandro Pinheiro, extensionista da Emater de Soure. Aqui, né, a gente está entre chegados, né? O Sandro é um grande parceiro junto com a Emater, da Rari, junto com a Suremas. Cadê o pessoal da Suremas aí? Ali atrás. A gente desenvolve um trabalho... E da Lexi também, agora que eu lembrei. Lexi Expert, cadê você? Tá ali. Um trabalho muito importante para o fortalecimento da cadeia de valor do pescado artesanal em Soure, especialmente falando do caranguejo, né? Então, vou passar a palavra aqui para o Sandro, pegar uma pergunta bem difícil aqui para ele. Deixa que eu faço. Boa tarde a todos e a todas.
Eu acho que eu fiquei com a parte mais fácil de falar, porque na apresentação deles aqui, eu joguei numa apresentação lá em cima que eu não sou tão hábil quanto ele de falar sem memória, sem... E aí quando fizeram a pergunta mais simples, mercado justo, biodiversidade, eu falei, agora, como diz lá em Melgaço, agora entrou água. E aí eu queria pedir permissão para vocês... Agora, olha o tempo. Que eu queria convidar vocês também para olhar, que é um pouco da pergunta lá, o que é Emater, o que a assistência técnica faz, o que o Estado tem como parceiro para as comunidades, e fazer um pouco do que a gente tenta trabalhar com as comunidades, pegando em cima das ideias, pegando em cima de tudo que foi dito aqui, envolvimento da família, envolvimento do conhecimento local, as tecnologias empregadas, aí vem a nova palavra agora, bioeconomia, sócio-bioeconomia. Então, entre as famílias que estão envolvidas, é onde a gente pode estar como parceiro. E o Estado do Pará, o governo colocou como programa a bioeconomia. Eu falei, mas a gente já tem a bioeconomia. Não, mas por obrigação, no planejamento de vocês vão colocar a bioeconomia. E aí os colegas da Emater que aqui estão presentes confirmam comigo que no nosso planejamento anual a gente tem que ter uma pauta agora chamada bioeconomia. Quando a gente planeja assim, que a gente vai fazer tantas reuniões envolvendo que produto, quais famílias que vão estar envolvidas. E aí vem o tema, né? Bioeconomia. Na primeira conferência, eu queria agradecer demais o convite, né? Pela oportunidade da gente estar aqui, trocar essa ideia. Eu faço parte lá do escritório de Soure, lá no Marajó. Vou fazer muita ênfase ao nosso território do Marajó, que como ele tem a parte do nosso manguezal, que está contínuo no maior parte do manguezal do mundo, eu estou localizado lá nessa região. Vim da região do Marajó, mas da banda de lá, como fala ali, entre Curralinho e Melgaço. Então, eu já estou 15 anos dentro do território. Opa, eu acho que a tecnologia... Opa. Isso é bio. Concorda comigo? Isso é bio. Identifica o que é lá em cima? Turu e siri embaixo. Caranguejo. Isso é bio. Mexilhão. E aí, quando... Vocês vão pesquisar lá, quando eles falam de bioeconomia, eles sempre referenciam a isso, a dinheiro e a um produto. Mas não só o produto. Aqui se falou de serviço, aqui se falou de várias outras coisas que estão envolvidas com a bioeconomia. Mas eles envolvem muito. Quando alguém está pensando sobre a bioeconomia, não é quem está executando a bioeconomia, é quem está pensando sobre ela. A forma de explorar essa bioeconomia é olhada nesse formato aí. Vamos dizer assim, é no tempo ou no dinheiro? O respeito do tempo da comunidade, como foi dito aqui, não está ali representado. Está representado ali o dinheiro. Eu fiz questão de trazer para justamente a gente fazer essa reflexão. Por quê? É um bate-papo. É na provocação de quem está representando pelas comunidades, quem participa, quem está diretamente envolvido com a bioeconomia, não está olhando assim. Então, tem alguma coisa que está diferente. E para explorar isso, a gente precisa avançar. Produtos do mangue e da maré. O produto tem qualidade? Acabaram de apresentar a melhor ostra. Eu só não provei ainda. Mas já foi apresentada a melhor ostra aqui. Tem aceitação no mercado? Ele acabou de falar. O que ele foi falando foi para ali para o slide. Você viu que foi automático? A marca a gente já tem, a propaganda já está feita. Reserva extrativista, unidade de conservação, viu a proteção que a gente tem das nossas áreas, a contribuição dela. A gente faz parte de uma reserva, a gente está na maior faixa contínua de mangue, a gente está na Amazônia, a gente está no Marajó. Então, a gente tem algumas coisas que já está pré-definida. E aí vem, o preço é justo? Olha o desafio que a gente tem do envolvimento das famílias com o produto local, mas a gente chega aí, o preço é justo? Para alguns são. Não sei para quem, mas para alguns é justo. Não sei quem está envolvido no mercado,
dessa bioeconomia que o preço é justo. Não é isso? E aí, como, né, pensar assim, e aí, como é que a gente faz para melhorar? Como é que a gente pensa que a gente pode ganhar mais dinheiro com aquilo que a gente está fazendo? Eu quero ganhar mais dinheiro ou eu quero só melhorar a qualidade de vida baseada no rendimento que eu estou tendo no meu trabalho? Incentivar a produção de forma sustentável para ter preço justo exige atenção. E aí a gente vê ali, ó, regulamentação da produção, monitorar a produção e mercado diferenciado. Foi o que eles acabaram de falar. Mas a prática disso, de monitorar, saber quanto é que eu estou fazendo, registrar o produto, não é escalonar, como foi dito. Não é escalonar a produção em 3, 4, 5, 6, 10 vezes, não. Mas é melhorar a produção na medida em que eu passe menos tempo trabalhando, que eu carregue menos peso e que eu ganhe praticamente a mesma coisa ou até mais. Óbvio, né? E que mercado diferenciado é esse? A gente tem vários mercados, né? Principalmente aquele mercado direto, que chega direto na mão do consumidor. Aí sim, esse é bom, né? Que sai direto do, vamos dizer, do peconheiro, do caranguejeiro e vai direto para a mão do consumidor. Tem um mercado bem aqui, ó, tem uma luzinha, né? Esse é um mercado diferenciado também. Da última vez que a gente conversou sobre mercado diferenciado, merenda escolar e colocar caranguejo na merenda escolar, falaram assim, não, tu quer demais já. É açaí, é peixe frito e caranguejo na merenda? Porque o caranguejo ele tem um diferencial, é um produto de alta qualidade que tem certificado, o preço é diferente. E é por isso que não deve ir para a escola? A gente tem que manter a conserva na escola, então? O banquete do camarão empanado, do peixe frito, do açaí, do caranguejo, esse não tem que estar na escola? Tem que estar na escola a salsicha? É esse preço, é essa visada que a gente tem sobre a qualidade dos produtos que a gente tem, que deveria estar na merenda, que é um produto diferenciado, um mercado diferenciado, que traz com que a gente consiga ter a preocupação de monitorar, ter a preocupação de registrar? Porque incentivar só a produção, é aí que está a diferença. Quando a gente incentiva a produção para as famílias, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a permanência do produto. José acabou de falar, se eu não cuidar, vai acabar. E aí eu tenho o registro, né, de forma bem direta, eu tenho o serviço local, tenho o serviço de inspeção local. Porque quando fala assim, como vocês podem melhorar a qualidade do produto, ter preço justo? Preciso dar visibilidade. Como diz a colega Sara, o que é que está faltando nessa foto? Estão identificando o que é o produto ali? O que é que tem lá? Camarão. Estão identificando as famílias? Não. É aí que está a grande diferença quando a gente não tem a visibilidade do produto registrado. As famílias ficam sem rosto. A gente não consegue estar com propaganda o produto. Mas o produto não é bom? É. Não tem qualidade? Tem. Não tem mercado de aceitação? Tem. Porque ninguém está tirando o camarão para jogar fora, para vender. Sendo que aí a gente perde o fato principal, que é a visibilidade das famílias que trabalham justamente com pescado. Elas não têm visibilidade. Porque o produto que elas estão trabalhando não tem o devido registro que o próprio sistema está pedindo. E aí a gente fica engatado nessa situação. E aí a gente precisa monitorar, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. A gente precisa saber como está. A quantidade e como está. Preciso saber como é que eu estou capturando. Que quantidade eu estou capturando. Porque é muito fácil dizer e jogar na cara e na responsabilidade dos extrativistas que vocês não produzem nada, vocês só extraem. O pescador que sai para o rio, vocês não jogam uma ração, vocês só fazem extração, então vocês não têm como cogitar o preço de vocês. Isso acontece com muita facilidade. Porque quando alguém tem uma produção agropecuária ou um cultivo de camarão que diz assim, gastei tanto de ração, tanta energia elétrica, ele consegue contabilizar
os custos dele. Mas qual é o custo ambiental de eu manter essa produção? Qual é o custo ambiental de eu trabalhar o monitoramento? Como saber a produção dessas famílias? Então, por isso que a importância das famílias saberem, entender a importância do manejo e do monitoramento. Monitorar para saber o quanto tem. E como está? Essa é uma foto lá de Soure, de alguns trabalhos que a gente faz fazendo a medição junto com ele, pelo menos para saber, olha, que tamanho está saindo. Né? A gente lançar o desafio aqui de qual Resex tem o maior caranguejo. Olha, tem várias aí, né? Pois a gente pode conversar. Anotar a produção. Isso é uma dificuldade muito grande no extrativismo. As famílias conseguiam anotar a sua produção local, a sua extração e a sua venda. Isso aqui é o básico, é o dever de casa, assim. Mas isso fortalece a bioeconomia, fortalece, porque eu tenho poder de barganha com o Estado, mostrar número, mostrar o potencial da Resex, o que a Resex está produzindo, como é que ela pode chegar e barganhar com o Estado e dizer assim, olha, estamos produzindo isso, nessa quantidade, estamos gerando renda, porque conversar com o Estado é falar sobre número. E a gente tem que apresentar os números do que as unidades estão produzindo. Porque é muito fácil, tem lá gente no governo que não pactua com as questões ambientais e não pactua com o repasse de recurso para famílias. A gente tem um exemplo básico lá, num trabalho junto com a Haren, lá com a Suremas, que é o simples fato, isso aqui é um barco que mostra o pescado, o peso do camarão e aqui a quantidade de caranguejo. Uma contabilidade simples, mas o fato de provocar quanto realmente a gente está produzindo. Qual é a capacidade produtiva de uma unidade de conservação? Quantas famílias estão envolvidas? Não só lá diretamente, né? Então, como é que a gente faz para melhorar isso? Como é que faz para entender como é que essa produção chega? Quanto tempo ela fica no município e como é que ela sai? E aí a gente entra na questão eu tenho que beneficiar, eu tenho que encontrar mecanismo que me fortaleça a minha produção à medida em que eu gere mais renda para aquele produto, né? E aí as perguntas clássicas, que é eu dizer assim, ó, o que se tem, quanto se tem e quando se tem. A gente faz essas perguntas assim, logo tem desconforme, tem mina, tem murrada, mas a gente não consegue chegar nos números, que é o que a gente precisa para elaborar projeto, que é para a gente tentar chegar em acordo com o próprio Estado, pensar na merenda escolar e assim por diante. E esse mercado diferenciado, ele é bom, né, quando é a venda direta, e aí eu sempre digo, quanto menos mão pega no produto, melhor ele fica para as pontas, tanto para quem produz quanto para quem consome. Mercado diferencial a gente já tem aí, que é o PNAE e o PA, ele força essa questão de registro, ele força essa questão da qualidade do produto, ele força você vender no mercado local, então já tem, então a gente não precisa inventar mais nada. Me deram um minuto. Eu disse, vocês têm certeza? E aí, quando a gente fala aqui, o que eles acabaram de falar foi só subindo as fotos, foi só subindo as falas deles, né? Que é se organizar. Quando a turma está organizada, identificar quem são as organizações, né? As organizações, entender quem são os parceiros, quais são as entidades que estão próximas, que podem estar trabalhando junto. Como vocês, a comunidade, ajuda os próprios órgãos do Estado a poder gerar ações. Assim como foi falado aqui, a gente dá orientação para os nossos parceiros. E a nossa formação ela depende disso, do envolvimento, do entendimento da base com as organizações, né? A gente, como Estado, a gente tem essa necessidade. A gente não tem capacitação contínua para atender extrativismo. Isso é uma falha do Estado. A gente precisa reportar isso. A nossa formação ela é acadêmica e ela não traz esse conhecimento empírico que envolve da nossa inteligência trabalhar com vocês. Então, a gente precisa dessa formação e isso a gente tem que estar junto. E aí vocês têm que entender as nossas necessidades e poder contribuir. Quantas vezes você se reúne para discutir preço?
discutir a qualidade do produto de vocês? Porque atravessador gosta disso, que um diz um preço, outro lado da comunidade diz outro, porque às vezes as comunidades não se incomodam. Tem o mesmo produto, tem a mesma qualidade de produto. Atravessador adora isso, quando a galera não se organiza, quando a galera não se conversa, porque eles conseguem, eles sabem quem tem o melhor produto e eles botam preço nos produtos conforme eles vão fazendo a viagem deles. E aí já apresentaram a placa para mim, saber usar o dinheiro. A gente tem que investir na nossa produção, sim, sempre, isso é notório. Ele acabou de falar, viu que subiu a fala para lá? A gente precisa de recurso. Aí, ó, subiu a placa. Por quê? Entender que eu preciso investir no meu negócio porque ele me gera dinheiro. Se capacitar sempre é muito importante. Isso foi uma das capacitações que a gente teve lá junto com a Harry. Essa daqui outra. Se capacitar sempre. E aí valorizar nossos profissionais. Esse aqui é o Satirinho, um caranguejeiro lá em homenagem à Alessandra. Viu, Alessandra? Leve a... Esse aqui pega os maiores caranguejos de Sori. Verdade, eu sou prova disso. Não sei de lá da Resex de vocês, mas aqui é de 8 para cima. E é isso. Aí não acredito, só eu vendo. Viu que foi falado que eles falaram aqui sobre família, a importância da mulher, a importância dos filhos, das gerações, conhecimento tradicional, tá aqui também. Então quem fez a fala, o slide captou aí, ó. Esse slide é smart, né? Inteligente esse slide aí. Metodologia operacional, que é focar na organização. Então, uma das coisas que a gente faz é tudo está baseado na organização. Sem organização, viu o que falaram aqui? Se a gente não está organizado, quem está organizado pega bolo, quem não está, espera. Tempo. E aí, para acabar, a gente é isso aí, ó. A Emater pode ser uma simples ferramenta que ela, na função dela, funciona só simplesmente para funcionar o motor. Depois que funciona o motor, a gente tira a manivela, né? Se deixar, quebra o queixo. É isso. Aê! Volta lá, Yara. Que massa, né? A gente viu que tem muitos desafios, né? Quando a gente fala de sociobioeconomia, quando a gente fala de pesca artesanal e tantas outras, né? Cadeias produtivas, tantos outros talentos da Resex, né? Agora a gente tem 10 minutinhos para abrir para pergunta. E aí a gente pode se organizar pela famosa ordem. Levantou a mão, 1, 2, 3. Gostaria? Vou passar aqui o microfone. Eu não sei se o microfone chega, mas vamos tentar. E aí, só uma observação para que a gente seja sucinta nas falas, para dar tempo de todo mundo falar, tá bom? Boa tarde, meu nome é Jamile. Abri para aqui? Aqui? Tá. Boa tarde, meu nome é Jamile, eu sou do Greenpeace Brasil. E a minha pergunta ela vai para o José, para a Yara. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm percebido alguma alteração depois que... Se vocês vêm sentindo mudanças no clima, na região onde vocês vivem e trabalham, e se vocês vêm percebendo mudanças na quantidade, na qualidade dos produtos que vocês extraem da natureza, depois que essas mudanças começaram a ser mais sentidas. E se isso, de alguma forma, vem atrapalhando ou não as atividades de extrativismo que vocês fazem. Hoje, nessa pesquisa que a Harry está fazendo nos bancos naturais de ostra lá, já fazer 3 anos agora, e o que eu percebo nessas áreas de banco naturais de ostra, que está sendo muito explorada, está surgindo uma microáguas nesses bancos. Ela está cobrindo os bancos naturais de ostra, devido ao excesso de retiramento de ostra dos bancos naturais.
nesses bancos. Mas nesse banco que nós estamos trabalhando lá, ela não tem. E hoje o que eu vejo lá no nosso banco, eu fiquei surpreso de ver esse ano, que foi uma demanda muito grande de semente nos coletores durante eu trabalhar lá. Esse ano foi um ano mais forte de semente que teve nesse nosso banco lá, que a gente trabalha da associação. E o clima também, que ele está muito quente. Antigamente a gente colocava os travesseiros de ostra nas mesas, a gente não deixava no tempo mesmo. Agora não, a gente coloca o sombrite em cima porque as ostras não estão aguentando. Ele está matando a ostra. Ela tem que ficar 24 horas praticamente na água. Sim, eu percebi, porque eu nasci na minha comunidade, estou até hoje. E um grande problema é o desmatamento, porque da onde a gente tira para extrair o nosso produto. E como criança, que a gente falava, os currais, os cercados, onde eles viravam a terra, que não era arada, tinha bastante coco babaçu. Era quantidade de coco. E hoje, trabalha através da monocultura, que está muito grande, que é da produção de maniva, que é da mandioca. Então, eles desmatam essa área. Então, coco babaçu a gente só encontra nas beiradas dos cercados, na beira do campo. E também, através desse desmatamento, está soreando o campo. Tá? A chuva vem no inverno, soreia. Então, o campo está ficando mais raso. Não tem mais aquelas valas fundas. Quando chove, a gente tomava banho nas valas. Quando era criança, tomava banho nas valas. Porque era funda e a água era limpa. Hoje, não. Já está mesmo nível do campo, assim, do assoreamento que traz por causa do desmatamento. E sem falar, né, do calor que está infernal para todo mundo. É isso. Obrigada. Tá. Eu quero que me reportar a falar dele, não é? Do Sandro. E assim, ele estava falando sobre a questão de se organizar quando se trata de questão de bioeconomia, não é? Produzir de olho agora no presente, mas de olho no futuro, né? Isso se define. Então, tem muitas coisas que precisa entender, tanto hoje tem muitos secretários, eu creio, municipais de meio ambiente aqui, né? As RESEX. Então, o extrativista ele tem que ver uma coisa, ele diz que quem está organizado pega voo, né? Quem não está organizado, não pega este voo. Então, o que é que acontece? Vocês sabem muito bem que a lei de licitações, a nova lei de licitações, né, a 14.133 de agora, de 1º de abril de 2021, ela vem trazendo muita novidade. E uma das novidades que ela traz é exatamente esse incentivo à economia local. Então, os extrativistas eles têm que estar realmente em associações, eu não sei, cooperativas. Por quê? Porque organizados eles podem estar vendendo esse caranguejo, o seu pescado para merenda escolar. E não tenham dúvida nenhuma que esse é o caminho. Se não se organiza, vai ficar reclamando, parece que a licitação é carta marcada. E, na verdade, ela não passa por aí. Na maioria das vezes, é que o pequeno ele não está organizado como ele deveria estar organizado. Então, a lei de licitação, a nova lei, né, uma inovação muito grande, é uma tentativa de fazer aquecer o mercado local nos municípios, fazendo com que aqueles que não têm condições, hoje, que não têm oportunidade de vender, que vendam. Então, é preciso que essa parte do extrativismo se organize para poder vender e o dinheiro ficar no município e fazer o presente pensando no futuro. É bioeconomia. É isso. Eu posso. Obrigada. Só aproveitando a fala, sim, é importante a turma estar organizada, entender o fluxo do dinheiro, que a galera, quando entende o fluxo do dinheiro, de onde vem, para onde vai, quem está ficando não, né? Para onde está sendo direcionado, quando a gente diz, vou ser bem específico com a merenda escolar, o recurso ele tem um destino, então quando ele vem, ele desce para a prefeitura, dali ele pode ser dividido pela licitação
ou para compra da agricultura familiar, que é onde vai estar envolvido os extrativistas. Mas um ponto muito importante é a vontade política local, ela tem que ser presente e ela tem, ou ela funciona, eu digo assim, eu sou Estado e tem hora que a gente precisa levar uma pressão para poder as coisas funcionar. E aí eu trago muito aprendizado pela questão da merenda escolar, que até o Ministério Público ele é aprendizado, seja ele, se for preciso, utilizar por bem ou por mal. Então a gente quer que as coisas funcionem. Então, Ministério Público ele também é aprendizado para as organizações. Se for preciso, a gente usa. Mas o melhor caminho é o diálogo e a força e vontade política local. Isso aí é fundamental, porque muitas das vezes na organização eles querem a simplificação. Então é muito mais simples trabalhar com licitação do que com a galera organizada. Vocês dão muito trabalho, vocês têm que pensar nisso. Trabalhar no coletivo, vocês dão muito trabalho. Pensem que o banco não quer atender 20 de vocês, quer atender um com o mesmo valor. E aí que está o gosto. É entrar na porta de vidro e fazer com que vocês sejam atendidos. O não, ele já está posto faz tempo. E aí, como aprendizado, isso que eu gosto tanto dessa política pública, que ela envolve tanta coisa, que aí traz como aprendizado. Diz assim, aprendizado é o mais importante para a gente, que ele traz informação. Obrigada. Muito boa tarde, pessoal. Estou sentado aqui, mas deixa eu me apresentar só para me apresentar. Eu me chamo Dyson Silva, eu sou engenheiro ambiental da SEMA Viseu, né? Então, eu vim fazer algumas colocações e uns questionamentos, porque eu acho que esse é um dos temas, para mim, no momento, né, um dos mais importantes quando a gente vai falar de sustentabilidade, né? Lembrando que a sustentabilidade ela tem 3 pedestais que são importantes, né, que é o meio ambiente, social e o econômico. E quando a gente fala do social e econômico, a gente está falando da nossa bioeconomia. E o porquê que eu acho que ela é muito importante, né? Porque ela vai tratar diretamente com as pessoas que estão diretamente ligadas com isso. Quem são? Que são nossos amigos, que são os caranguejeiros, são os marisqueiros. E por que que isso é importante? Quando a gente fala do mundo acadêmico, aqui entre as instituições, entre aspas, é um pouco fácil falar sobre esses temas. Mas, pegando uma fala do nosso amigo Navalha, que ele é da nossa Resex, é difícil para o caranguejeiro ou para quem seja o pescador falar de sustentabilidade, sendo que ele tem que, no outro dia, botar comida no prato da casa dele, né? Se ele está pensando no que comer, como é que ele vai ter tempo de pensar sobre o meio ambiente? Então, a bioeconomia ela é extremamente importante nesse ambiente, porque quem lidar diretamente com o mangue, quem lidar diretamente com as nossas costas, é o nosso povo que está diretamente nas comunidades. Então, a bioeconomia ela traz esse ar para os nossos amigos que estão diretamente ligados com isso. Então, assim, eu queria deixar um pouquinho dessa fala, né? Nós temos, em Viseu, nós temos que a gente fazemos os acordos ambientais, né? Então, a gente sempre nesses acordos, a gente tenta mostrar para os viventes, né, que eles são patronos das suas regiões. A gente tem que deixar claro para os viventes e quem vive na comunidade que eles são a linha de frente e a nossa função como instituição, seja pública, terceiro setor, segundo setor, fomentar essa bioeconomia para que, como eu até fiquei um pouco arrepiado na fala do nosso amigo Navalha, porque achei uma fala muito contundente, e ele fala realmente isso, que muitos dos nossos amigos estão lá dentro do mangue e estão passando fome, cara. Então, como eles são a nossa linha de frente, a gente está tentando trabalhar com essa bioeconomia, que é muito importante, nós devemos colocá-la como pauta principal, porque é isso, bater na linha de frente, seja qual for o setor que a gente estiver trabalhando, mas nossos amigos que estão lá na luta diariamente, para quem sabe o que é entrar no mangue, tirar um caranguejo, e às vezes esse caranguejo não está valendo nem 50 centavos para o nosso amigo caranguejeiro, às vezes nem R$1, e lá na frente alguém está ganhando 5, 10 reais com um caranguejo. Então, assim, quando a gente pega nessa escala, vamos supor, na produção do cacau, a produção do chocolate, que tem um valor agregado gigantesco, entendeu? Então, a gente tem que trazer um pouco dessa bioeconomia para a nossa comunidade, para quem está ligadamente diretamente com isso, porque eles que vão fazer esse trabalho que a gente fica discutindo aqui várias vezes e que é muito importante, mas que a ação mesmo, quem faz a ação, é a nossa comunidade. Então, eu queria deixar essa colocação com vocês. Muito obrigado. Por nada. Eu acho que só, assim, antes da gente encerrar essa mesa, né? Acho que a gente teve falas riquíssimas, né? Queria te fazer uma pergunta que eu tinha anotado e não fiz,
aproveitar, né, meus 2 minutinhos. Mas o que tu achas que falta assim, para a gente ter essa rede, né, esse ecossistema de negócios sustentáveis que a gente já está no tempo. Se tu quiser, tu pode. Eu vou pedir para quem quiser conversar com os participantes da mesa, daqui a pouco chamar na hora do coffee. Pode ser? Estamos de tempo? Tá bom. Mas saber da Marlena, né? O que para ti falta assim, para a gente ter esse ecossistema de negócios sustentáveis e fazer a economia, a bioeconomia de fato chegar para quem precisa chegar, né? E aí eu passo para ela e daqui a pouco... Ai! Peraí. Obrigada, Bruno. Bem rápido aí por conta do horário. Oi. Tá falhando. Tá funcionando. O que fazer, né? A gente fala de ativação de ecossistema de negócios comunitários, né? Lá dentro da Conexo, né? Que a gente atua em rede. Quando a gente atua, um exemplo, lá no Baixo Tapajós, a gente atua em parceria muito com o Projeto Saúde e Alegria, que é uma organização que está lá há muitos anos e é uma organização que apoia as associações, os territórios ali nas suas demandas, nas suas pautas, né? Então, em todo o território, a gente está sempre atuando em apoio, a gente não atua chegando sem acompanhar um acúmulo com quem já está no território há muito tempo, né? Então, para a gente fazer com que chegue nesses negócios, atuar com esses parceiros e ir para campo, né? De fato, né? E estar no território e dialogar com o território. A missão lá, quem faz muito sou eu que faço lá dentro da Conexos, que é ir para dentro da comunidade, né? Passar uma semana, passar 15 dias ali conversando, ouvindo, construindo metodologias. Atualmente eu estou numa agenda nova, que é uma agenda com 5 organizações indígenas em territórios que eu nunca fui e são diversos contextos que a gente acaba encontrando nesses lugares, né? E ativar esse ecossistema e fazer esse ecossistema funcionar, ele é muito desafiador, porque no campo da Amazônia, né, são muitos conflitos que a gente encontra. A gente encontra garimpeiro, a gente encontra uma logística muito difícil, eles estão em lugares, né, com difíceis acessos, então é muito difícil você chegar lá, então é muito ter força de vontade mesmo para chegar até essas pessoas, né, porque é uma logística assim brava. Assim, o último campo que eu fiz foi 7 horas de lancha, só 7 horas de lancha, o total foram quase 24 horas de deslocamento, né? Então, ativar esse ecossistema, acho que é um dever de todas as organizações, né? E só para finalizar, acho que as agendas, né, do território, do mesatório, maretório, as agendas do maretório, a gente tem que construir umas agendas mais conjuntas, né, com as organizações que atuam, né? Cada um faz uma parte, cada um atua de uma maneira e juntos a gente consegue fortalecer aquele território, né? E eu acho que isso é o diferencial, né? Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma consideração naquilo que o Sandro colocou na palestra dele, né? Colega da Emater. Eu me chamo Antônio Olinto, trabalho em Tracuateu, em Quatipuru. E o que a gente observa na dinâmica da comunidade de Quatipuru, do maretório lá? Eu estou há 1 ano e meio lá. A cadeia... Os atravessadores estão muito organizados, né? A pressão é muito grande no bioma. O tamanho do caranguejo está muito pequeno, está extremamente pequeno, já tem um problema, né, de conservação. Mexilhão, não se consegue tamanho comercial, não fica nada comercial na comunidade. Ou seja,
os extrativistas estão muito organizados, pegando o melhor produto, né? E a gente tem que implementar isso no nosso trabalho, né? Essa metodologia já tem como a gente absorver, porque os próprios extrativistas locais dizem que é impossível quebrar a cadeia, né? Falei, não é impossível. A gente tem que ter uma metodologia para implantar, né? Hoje nós temos uma dificuldade extremamente grande de fazer a CAF, de estimar a renda. Mas é muito fácil. Você tem que pegar a tua metodologia e trabalhar isso aí para fazer um trabalho muito legal e direcionar, né? Diminuir o tempo de entrevista da CAF, e etc, né? A gente vai conseguir organizar melhor para a comercialização do PNAE e PAA. A gente tem que conversar, montar documentos, né, e divulgar isso aí. É isso Na aí. verdade, a gente aumenta o tempo de fazer a CAF, porque o compromisso das famílias de ter a contabilidade diária, ela é o mínimo que a família deve entender da sua responsabilidade, que ali é o seu contra-cheque que ela está montando. Ao longo do ano, ao longo da semana e assim por diante. Ela ter o mínimo da sua anotação de toda a sua produção. É baseado nisso que a gente pensa que isso melhora e a gente traz a discussão. Não é saber quanto a família ganha, mas é o montante de produção econômica local que a gente está contabilizando. A gente, como entidade, esse é um dos nossos papéis, fazer com que a gente divulgue, a partir dos números, a qualidade no sentido econômico local. Se vocês forem procurar o IBGE não tem informação sobre caranguejo, o IBGE não tem informação sobre nenhum tipo do extrativismo. Então, quem está alimentando o IBGE é quem está com a produção anotada. Se a gente tiver a anotação do nosso produto do extrativismo, a gente pode fomentar o IBGE. E qualquer pesquisa que o pessoal faz, mostrando a fonte de dados, a fonte oficial é o IBGE. E quem fomenta o IBGE? Então, a gente, os extrativistas, as entidades locais podem fornecer para o IBGE essas informações a partir do seu caderno de bordo. Muito obrigada a todo mundo que participou, Marlena, José, Yara, Sandra e todos que contribuíram aqui. Queria só botar um palmo, né, para essa mesa, acho que é um tema riquíssimo. E vamos de programação, pessoal.